Olá! O tema da nossa reflexão educacional de hoje é sobre didática. O que seria didática? O que seria essa realidade descrita pelo nome de didática? Primeiramente, deve-se deixar claro que didática é algo relacionado ao mundo educacional, ao mundo escolar. Didática está ligada a um processo comunicativo, um processo pelo qual o professor, o docente, apresenta um conteúdo ao aluno e conduz o aluno para que assimile esse conteúdo. Didática é um capítulo da pedagogia. Quem é o fundador da didática? A história da pedagogia e da educação deixa bem evidente que didática foi fundada por Johannes Amos Comenius, tido como o pai da pedagogia. Comenius escreveu um livro chamado Didática Magna. Nesse livro, ele queria ensinar tudo a todos. Ele queria explicar como ensinar tudo a todos. Bem, didática é um ramo da pedagogia e está direcionada a mostrar a técnica de ensinar, o como ensinar. A didática tem uma relação forte com o polo do ensino-aprendizagem chamado ensino. A didática tem uma relação forte com a atividade do professor. A atividade do professor em sala de aula tem uma fase importantíssima, que é a fase do como ensinar. A fase ligada ao processo comunicativo conduzido pelo docente. O docente, ao ensinar, ele comunica, ele expõe os alunos a um conteúdo. Tem o momento da exposição e o momento da exercitação. Esses são os dois momentos do fazer didática. Lembrando, exposição e exercitação. O professor, para ensinar, para expressar o fato didático, ele tem que planejar a aula. E não uma única aula. Porque no decorrer da administração da disciplina haverão várias aulas. Então, podemos afirmar que o fazer didático é um fazer multifásico. Multifásico, ele tem várias fases. Não somente uma, não somente duas, não somente três, não somente quatro, enfim, são várias. Porque o processo de ensino-aprendizagem requer várias aproximações ao objeto de conhecimento. O processo de ensino-aprendizagem é um processo de conhecimento. De um lado, o sujeito que conhece e do outro, a coisa conhecida. Didática é um momento espetacular ou fundamental do fazer docente. O fazer docente, para ser vitorioso, ele deve se instruir conforme os procedimentos da didática. Ele deve incorporar os procedimentos da didática. Ele deve estar consciente dos elementos que compõem a teoria didática. A didática, o fazer didático, ele tem uma relação com a atividade de gestão. Por quê? Porque ele envolve planejamento, ele envolve execução. Para fazer a ação de ensino, o professor deve ter o planejamento de aulas. E quando ele faz isso, ele deve ter um livro semelhante a esse livro de atas, onde ele coloca no papel o plano de aula. Ele coloca no papel todas as fases da aula. Ele vai pensar previamente sobre o fazer da aula. Por exemplo, olha isso aqui. 800 páginas. Planejamento de aula de idioma. Planejamento de aula de inglês. Da mesma forma que o professor de idioma tem que planejar a sua aula, o professor de direito, o professor de sociologia, o professor de filosofia, o professor de matemática, o professor de química, o professor de literatura tem que planejar a sua aula. Jamais, eu disse jamais,
o professor pode chegar dentro de sala de aula sem planejar aquela aula. Se assim o fizesse, a aula seria um caos. E o planejamento de aula deve ser conforme o transcorrer da reação, do feedback dos alunos. Para cada tipo de matéria, haverá um tipo de planejamento. E para cada público discente, cada público de alunos, haverá um planejamento específico para aquela turma. E na medida que vai planejando a aula, lembrando, a atividade da didática envolve planejamento, envolve exercitação e envolve avaliação. E conforme o feedback dos alunos, o professor vai gerenciando o seu fazer didático no decorrer do bimestre, no decorrer do semestre. Por quê? Porque o fundamental do fazer, do processo de ensino-aprendizagem, é que o aluno aprenda. O fundamental do processo de ensino-aprendizagem, o fundamental do processo didático é conduzir o aluno ao aprendizado. Daí que o professor fazer a ministração do conteúdo, a ministração, a dosimetria. Pouco a pouco o professor vai apresentando o aluno ao conteúdo. E o professor vai apresentando a exposição, mas também a exercitação. Criar métodos por intermédio do qual o aluno vai tomar contato com a disciplina, com o procedimento, com as ideias, enfim. O professor deve preparar a aula. E o professor deve preparar o aluno para a prova. O professor deve conduzir oficinas de aprendizado para que o aluno chegue na prova, no dia da prova, no dia da avaliação, com conhecimento, com informação. Não é didático, prova surpresa. O aluno tem que ser advertido do dia que será a prova e qual disciplina, qual conteúdo cairá na prova para se preparar para a prova. Essa atividade do aluno de preparação para a avaliação, isso é fundamental. Uma aula de idioma. O aluno expõe, o professor expõe o aluno à regra gramatical e vai criando formas de prática. Em geral, a aula de idioma é no esquema pergunta e resposta. O professor apresenta perguntas e o aluno responde. Isso numa forma condicionada. A exercitação prévia à prova é para o aluno trabalhar aquele esquema conceitual que o levará às 4 habilidades da língua: escrita, fala, escuta e leitura. A 5ª habilidade do ensino de idiomas é o ensino da cultura do povo que domina aquela língua. Bem, didática está ligada a ensinar a ensinar. Quando o aluno estuda didática, ele está, o licenciando ou o pedagogo, ele está buscando se capacitar acerca do ensinar. É para isso que existem os compêndios de didática, para ensinar a ensinar. Lembrando que o fazer didático envolve o planejamento de aulas. Através do planejamento, o professor vai se colocar a pergunta: o que fazer para chegar em tal circunstância de aprendizado? O que fazer para conduzir os alunos a aprenderem tal conteúdo? Como planejar a aula? Como planejar o aprendizado? Como planejar a exercitação? Entende? Quando antigamente na escola dizia dever de casa, o que é o dever de casa? Nada mais é do que a exercitação. O aluno tem que ter um tempo para estudar sozinho em casa a matéria. O aluno não pode ficar o dia inteiro na escola, porque ele tem que ter um tempo sozinho para remoer aquele conteúdo, para fazer a metacognição acerca daquele conteúdo, para pensar acerca daquele conteúdo. Ok? Seja o professor de direito, seja o professor de idiomas, seja o professor de filosofia, todos eles deverão planejar. O ponto essencial da didática, do fazer didática, é o planejamento de aulas. Através do planejamento de aulas, lembra do livrão de atas?
Através do planejamento de aulas, o professor vai pensar sobre como ensinar, vai pensar sobre como organizar as ideias e como comunicar as ideias para o público docente, para o alunato. Uma aula deve ser pensada, uma aula deve ser elaborada, uma aula deve ser planejada, uma aula deve ser programada. Ou seja, há uma diferença entre o momento atual em que os alunos não sabem nada e o momento posterior à aula, aquele no qual os alunos serão expostos ao conteúdo. Ok?